Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você, a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, na tela, a gente continua a estudar os sujeitos da relação de emprego, empregado e empregador. Empregado é aquele que presta serviço, empregador é aquele para quem o serviço é prestado. A gente já viu empregado, os requisitos genéricos gerais da relação de emprego. Empregado é aquele que presta serviço conforme os requisitos genéricos gerais da relação de emprego. E vimos também as figuras específicas, alguns empregados específicos regulados pela legislação. O empregado hipersuficiente, figura prevista no artigo 444, parágrafo único da CLT. Empregado com cargo de confiança, artigo 62, inciso 2 da CLT. E o empregado doméstico, Lei Complementar 150 de 2015, artigo 1º. Hoje a gente avança para o estudo da figura empregador. É o tomador do serviço. É aquele para quem o serviço será prestado, aquele que se beneficia do serviço desempenhado pelo empregado. Poderes do empregador, vamos ver que o empregador possui poderes regulados pela legislação. A lei afirma a existência de poderes ao empregador, poder de direção, poder de fiscalização no âmbito da relação de emprego. E vamos analisar uma figura que é bastante importante, grupo econômico. A figura do grupo econômico que foi alterada em alguns aspectos pela reforma trabalhista de 17. Avançando então para a figura do empregador, desde logo já vamos para a CLT. O artigo 2º da CLT estabelece uma espécie de conceito do empregador. Olha o que diz o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal do serviço. A CLT afirma que o empregador é uma empresa, mas não necessariamente o empregador sempre vai ser uma empresa, tá bom? É possível que o empregador não seja uma empresa. Não obstante a tecnia desse termo legal, empresa, a gente pode afirmar a existência de empregador mesmo sem que haja empresa, tá bom? Então não é só a empresa que será empregador. Considera-se empregador, empresa individual coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, você se lembra o que é isso? O que é a empresa, o empregador assumir os riscos da atividade econômica? Alteridade, lembra disso? Alteridade, requisito da relação de emprego. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço, quer dizer, ele exerce o poder diretivo. Ele dirige a prestação de serviço pelo empregado. Dessa disposição do artigo 2º da CLT, a gente extrai os elementos do conceito de empregador. Quais são os elementos do conceito de empregador? Primeiro elemento, empresa individual e coletiva. Como eu falei, mesmo que a CLT fale ou estabeleça empresa, é possível que o empregador seja pessoa jurídica, pessoa física ou ente despersonificado. Pode vir para mim. O empregador não é só empresa, tá? Não é empresa um requisito para que haja a figura do empregador, tá? Pode ser pessoa jurídica, uma sociedade empresária, beleza? Pode ser pessoa física, e aí você se lembra, por exemplo, da figura do empregador doméstico, lembra? O empregador doméstico, aquele que recebe o serviço, aquele para quem o serviço doméstico é prestado, lembra? Artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, no âmbito residencial, sem finalidade lucrativa. Pessoa física pode ser empregador e mais, ente despersonificado, ou seja, sem personalidade jurídica, também pode ser empregador. Ente despersonificado também pode ser empregador. Pensa no teu condomínio, no condomínio onde você mora. Os funcionários do condomínio onde você mora. É possível que haja relação de emprego entre os funcionários e o condomínio. Há também serviço terceirizado. Às vezes, no seu condomínio, o serviço é terceirizado, a terceirização do serviço. Mas é possível que os empregados sejam empregados do condomínio. Então, um ente despersonalizado, um ente sem personalidade jurídica, pode sim ser empregador, beleza? Então, na tela, não obstante, o primeiro elemento, pela literalidade do artigo 2º da CLT, seja empresa, podem ser empregador. Pessoa jurídica, e aí eu lembrei da sociedade empresária, pessoa física, exemplo, empregador doméstico e ente despersonificado, ente sem personalidade. Beleza? Podem ser empregadores. Segundo elemento do conceito de empregador é o elemento da alteridade. Você já estudou esse elemento da alteridade quando da análise dos requisitos da relação de emprego.
Você já sabe que o empregador assume os riscos da atividade econômica ao explorá-la. Pode vir para mim. Qual que é a consequência da alteridade? Isso já cai em prova, tá? Já foi cobrado em concurso público. A consequência da alteridade é: como o empregador assume os riscos da atividade econômica, pela literalidade do artigo 2º da CLT, o empregador deve pagar salário independentemente de ter lucro ou prejuízo com a exploração da atividade econômica. Não é porque ele teve um prejuízo que ele vai deixar de pagar salário. Porque ele, empregador, assume os riscos da exploração da atividade econômica. Em virtude da alteridade, o salário do trabalhador é pago independentemente de lucro ou prejuízo oferido pelo empregador no desempenho da atividade econômica. Beleza? E na tela, terceiro elemento, a gestão da prestação de serviço. Quer dizer, o empregador, como diz o artigo 2º da CLT, ele assalaria, paga salário, ele dirige, ele admite o empregado. Então, ele realiza essa gestão da prestação do serviço. Essa gestão é realizada, sobretudo, com o exercício do poder diretivo. Ele dirige os termos da atividade econômica. Beleza? A CLT, ainda artigo 2º, agora parágrafo 1º, traz a figura do empregador, figura bastante cobrada em prova também, empregador equiparado. Empregador equiparado. A figura do empregador equiparado é aquela figura de ente estabelecido pela lei que se equipara a empregador. Tá? Tem o empregador propriamente dito, artigo 2º caput da CLT, e o parágrafo 1º descreve alguns entes, alguns sujeitos que se equiparam ao empregador. Isso cai muito em prova. Equipara o seu empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, tá? Então pode vir para mim, eu estou falando de equiparação empregador para o direito do trabalho. Não estou falando para o direito societário, estou falando para o direito civil. Outra história. Para fins de relação de emprego, são empregadores equiparados os entes descritos no artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Quais são eles? Na tela. Profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos. Isso é importante, pode vir para mim. Instituição sem fim lucrativo pode ser equiparada a empregador? Pode. Pode contratar empregado, pode ter relação de emprego, mesmo que não explore uma atividade econômica com intuito lucrativo. A busca do lucro não é requisito para a pessoa contratar ou não empregado, para a pessoa jurídica. Pelo artigo 2º, parágrafo 1º, são equiparados a empregadores as instituições que exploram a atividade econômica sem intuito do lucro, sem busca, sem finalidade lucrativa. Então, a finalidade lucrativa não é requisito para ser empregador, beleza? Empregador equiparado. Artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Na tela, a gente tem aí um esqueminha com os empregadores equiparados. Como eu falei, que cai muito em concurso público. Profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas, outras instituições sem fins lucrativos. Isso já caiu em prova, questão de prova analista 2013. Apesar de contratar empregados pelo regime seletista, ou seja, carteira assinada, vínculo de emprego, relação de emprego, entidade filantrópica não é considerado empregador, dado que não assume os riscos da atividade e não tem finalidade lucrativa. E aí, verdadeiro ou falso? A gente acabou de ver, né? É a CLT, artigo 2º, parágrafo 2º, parágrafo 1º. Entidade filantrópica, instituição de beneficência, sujeito que mesmo sem ter finalidade lucrativa, se contratar, se admitir empregado, é empregador equiparado. De modo que o gabarito aqui é falso ao afirmar que o lucro é requisito para ser considerado empregador. Artigo 2º, parágrafo 1º, empregador equiparado. Vamos voltar ao artigo 2º, parágrafo 1º. Equipara-se a empregador, instituições de beneficência, associações recreativas, outras instituições sem finalidade lucrativa, o que torna a alternativa falsa. Beleza? Vimos, então, a figura genérica do empregador, agora a gente avança para os poderes do empregador. E o que é isso? Poderes do empregador. Pode vir para mim. Esses poderes são poderes, primeiro, estabelecidos pela lei, artigo 2º da CLT. Então, são poderes
exercidos pelo empregador por previsão legal. A lei reconhece, atribui ao empregador esses poderes. Então, são poderes estabelecidos em lei que o empregador exerce e são atribuídos em virtude de o empregador assumir os riscos da atividade econômica. Se o empregador assume os riscos da atividade econômica, ele tem que gerir essa atividade. E essa gerência, essa gestão da atividade é realizada por meio desses poderes. Então, a lei confere ao empregador poderes para o empregador gerir a atividade econômica, porque ele assume os riscos da atividade econômica. Se ele assume os riscos, ele tem que gerir isso. Daí, os poderes do empregador. São poderes estabelecidos em lei, artigo 2º da CLT, por o empregador gerir o exercício da atividade econômica. Na tela, quais são esses poderes? Quais os poderes do empregador? 4 poderes do empregador, de um modo geral. Alguns autores trazem outros poderes, destrincham isso daqui, especificam alguns poderes, mas de um modo geral, de maneira genérica, para fins de concurso público, 4 poderes do empregador. Primeiro poder, poder diretivo. Poder diretivo ou poder de organização, tá? É a mesma coisa. Alguns autores tratam poder diretivo como poder de organização. E o que é o poder diretivo? É o poder de organizar a atividade econômica. Poder de organizar a atividade econômica. De modo a definir, de modo a estabelecer a forma de realização do trabalho. Quer dizer, pode vir para mim. Divisão de tarefas, definição das atividades a serem desenvolvidas, como que o trabalho vai ser prestado. Tudo isso é organização. Organização da atividade econômica. Definição de horários. Percebe isso? O empregador tem o poder de gerir, de organizar a atividade econômica. Forma de realização do trabalho, divisão de tarefas, horários, divisão de atividades a serem desenvolvidas pelos empregados da empresa, desse empregador. Isso é poder diretivo, beleza? Então, na tela, poder diretivo tem relação com organização, organizar a atividade econômica e o modo, a forma de realização do trabalho. Divisão de tarefas, divisão de horários, regras sobre uso de uniformes, por exemplo, tudo isso é poder diretivo. Segundo poder, poder regulamentar. E o poder regulamentar trata da definição de normas gerais. Normas gerais porque aplicadas a todos os empregados, pertinentes ao ambiente de trabalho e às condições de trabalho. Esse é o poder regulamentar. O exercício do poder regulamentar tem como consequência, ou pode ter como consequência, a elaboração de um regulamento. Uma norma interna, pode vir para mim. Poder regulamentar, poder de definir normas para os trabalhadores. E essas normas para os trabalhadores podem se manifestar por meio de um regulamento, uma norma interna, uma norma expedida, editada pelo empregador para reger as condições de trabalho. Pela norma interna, por exemplo, a empresa, o empregador, pode definir um plano de cargos e salários. Promoções por antiguidade, promoções por merecimento, quais os itens para promoção por merecimento, tempo em cada cargo, percebeu isso? Definição de normas internas para todos os trabalhadores que foram contratados na vigência da norma interna são regulados pela norma interna. Lembra da súmula número 51 do TST? A súmula número 51 do TST trata de norma interna. Depois você dá uma olhada na súmula número 51. As condições estabelecidas na norma interna aderem aos contratos de trabalho dos empregados. As modificações da norma interna só se aplicam aos trabalhadores admitidos depois das modificações. Agora, se houver duas normas internas, mais de uma norma interna, o empregado pode optar por uma delas, renunciando às regras da norma interna anterior, ou da outra norma interna. A norma interna, então, é uma decorrência, uma consequência do exercício do poder regulamentar. Um regulamento interno, uma norma interna. Regulamento interno com condições de trabalho. A empresa, o empregador pode editar? Pode. E ao fazê-lo, exerce o poder regulamentar. Beleza? Então, na tela, segundo poder, poder regulamentar, poder de definir normas gerais para os empregados. Essas normas tratam de condições de trabalho,
do ambiente de trabalho. Depois você dá uma olhada em casa na súmula número 51 do TST, que trata justamente de norma interna, muito cobrada em concurso público. Terceiro poder, poder fiscalizatório ou poder de controle. O que é isso? Poder de fiscalizar, acompanhamento e vigilância. Acompanhamento e vigilância do serviço e do ambiente da empresa. Exemplo, pode vir para mim. Controle de entrada e de saída no estabelecimento. Percebeu isso? Poder de fiscalização, poder de vigilância, poder de controle. Revista de funcionários. Poder de fiscalização, poder de controle. Câmeras na tela, como no nosso slide aqui. Utilização de câmeras no ambiente de trabalho. Controle de comparecimento ou não do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, o poder de fiscalização é justamente isso, poder de controlar. Controlar os termos do ambiente de trabalho, beleza? Agora, é claro, todo e qualquer poder não é absoluto, tá? Todo e qualquer poder não é absoluto, ele deve ser exercido nos termos da ordem jurídica, nos termos do direito. E aí, eu aproveito para afirmar que a CLT, depois você dá uma olhada em casa, artigo 373-A, inciso 6, proíbe revista íntima de empregadas pelo empregador. Então, empregada mulher não pode ser alvo de revista íntima pelo empregador, vedação essa constante no artigo 373-A, inciso 6 da CLT. É uma limitação ao exercício do poder de fiscalização pelo empregador. Quarto poder, poder disciplinar. E aí eu falo em aplicação de penalidade. Sanção. Pode vir para mim. O empregado ele pode cometer faltas no ambiente de trabalho. Ele pode cometer espécies de violações a normas internas ou a lei, enfim, sei lá. Espécies de atos ilícitos, como se fossem atos ilícitos. Infrações, faltas cometidas pelo empregado na relação de trabalho, na relação de emprego. E aí, nesse caso, o empregador pode aplicar sanção, pode aplicar penalidade em virtude desse ato cometido pelo empregado. Quando ele aplica penalidade, quando ele aplica sanção, ele está exercendo o poder na tela disciplinar. Poder disciplinar. E essas são as sanções que podem ser aplicadas pelo empregador no âmbito da relação de emprego ao trabalhador, ao empregado. A primeira sanção é a sanção de advertência. A advertência, que pode ser verbal ou escrita. A advertência é apenas a sanção mais leve, é uma espécie de aviso para o trabalhador não reiterar, não cometer novamente aquela falta apontada pelo empregador. A segunda sanção é a suspensão. Aí já é uma sanção mais grave que a advertência. Suspensão que implica o afastamento do trabalhador. O trabalhador vai ser afastado do serviço, claro, sem receber o seu salário. A CLT, depois você dá uma olhada em casa, CLT, artigo 474, proíbe a suspensão superior a 30 dias. Então, a suspensão disciplinar, ela não pode ultrapassar 30 dias. Primeira espécie de sanção, advertência verbal escrita, que é pouco leve, considerando a falta leve do trabalhador. É uma espécie de aviso para não cometer novamente a falta leve. Suspensão mais grave que a advertência, que implica o afastamento do trabalhador do posto de trabalho. Beleza? Terceira sanção aí é a mais grave de todas. É a dispensa por justa causa. Situação em que o trabalhador reitera faltas, tá? Ou comete uma falta grave. Falta suficientemente grave para ensejar o rompimento do contrato de trabalho. Porque a dispensa por justa causa, dispensa essa em virtude do cometimento de uma das hipóteses, de uma das infrações das faltas descritas no artigo 482 da CLT. Depois você dá uma olhada em casa. O artigo 482 descreve as faltas graves que ensejam justa causa, desídia, um exemplo de falta grave que enseja justa causa, abandono do emprego. São situações graves que geram, consequência, extinção do contrato de trabalho. É a justa causa, que você já conhece, o rompimento do contrato de trabalho por justa causa. Falta grave cometida pelo trabalhador, pelo empregado. Questão de prova 2013, técnico judiciário, sobre poderes do empregador. O poder de direção do empregador,
ou seja, poder diretivo, dirigir, organizar a atividade econômica, organizar a forma de realização do trabalho. Poder de direção e de organização pode se manifestar de algumas formas. E aí vem atos praticados pelo empregador, tá? Atos praticados pelo empregador, e aí a questão quer saber que tipo de poder é uma decorrência, ou esses atos são decorrências de que tipo de poder? Que a gente já viu os poderes do empregador, tá? A questão descreve o ato, e aí quer que você faça a relação desse ato com o poder exercido pelo empregador. Beleza? Então vamos para os atos descritos na questão. Vamos lá. Primeiro, criação de um quadro de carreira. O que é isso? É organizar a atividade econômica. Organizar a forma de realização do trabalho. É um poder de organização. Então, o ato 1 trata de poder de organização. Organizar a forma de realização do trabalho. Organizar um quadro de carreira. Criação do quadro de carreira. 2. A exigência de marcação de ponto pelos empregados. E aí, marcação de ponto tem a ver com controle do comparecimento do trabalhador. Controle de horário. Poder de controle. Então, o ato 2 trata de controle. Aplicação de pena, advertência e suspensão ao empregado desidioso. Aqui ficou fácil, né? Poder disciplinar. Então, organização, controle e disciplinar. De modo que a alternativa verdadeira é a B, ó. Poder de organização, controle e disciplinar. Avançamos agora para o último tópico da nossa aula, grupo econômico. A previsão geral do grupo econômico está no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, então eu estou falando num grupo de empresas, percebe isso? Uma ou mais empresas. Embora cada uma delas, com personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Da leitura do artigo 2º, parágrafo 2º, que tem correspondência para o trabalho rural, tá? A CLT, via de regra, regula o trabalho urbano. E no trabalho rural, existe também a figura do grupo econômico para o trabalho rural, tá? Está lá na Lei 5.889, de 73, artigo 3º, parágrafo 2º. Tá? Também tem a figura do grupo econômico rural, para o empregador rural. E a consequência da formação do grupo econômico está explícita na CLT. Responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas. Pode vir para mim. Eu estou falando de um grupo de empresas. Um grupo de empresas que atua nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. E aí, esse grupo de empresas, por atuar na forma da lei como grupo econômico, esse grupo de empresas vai ser responsável solidário pelas dívidas trabalhistas. Se uma empresa tiver com dívida trabalhista, as outras podem responder por essas dívidas trabalhistas. Responsabilidade solidária é aquela em que o credor, no caso o trabalhador que tem dívidas trabalhistas a receber, o credor pode cobrar ou do devedor principal ou dos devedores solidários. Ele pode cobrar só do devedor principal, dos devedores solidários em conjunto com o devedor principal, só de um devedor solidário. Responsabilidade solidária é aquela em que todo mundo tem solidariedade no cumprimento da obrigação. Essa é a responsabilidade solidária. Então, quando se forma um grupo econômico, todos os empregadores, todas as empresas que integram o grupo econômico na tela passam a ser responsáveis solidários. A consequência da formação do grupo econômico é a responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico. Quer dizer, o empregado trabalhador pode cobrar dívida trabalhista de qualquer empresa, mesmo que a empresa cobrada não seja sua empregadora direta. Percebeu isso? Então, o grupo econômico gera a responsabilidade solidária. É a principal consequência do grupo econômico. Todas as empresas integrantes do grupo econômico passam a responder pelo débito, pela dívida trabalhista.
Está em prova, ó, questão 2014, analista judiciário. As empresas integrantes de grupo econômico são, para os efeitos da relação de emprego, responsáveis pelos direitos trabalhistas dos empregados. Aí a questão quer saber a natureza da responsabilidade. Qual que é a natureza da responsabilidade? Está na literalidade do artigo 2º, parágrafo 2º. Responsabilidade solidária, o que torna o item D o item verdadeiro. A natureza da responsabilidade das empresas integrantes do grupo econômico é solidária, responsabilidade solidária. Existem dois tipos, dois modos de formação do grupo econômico. É possível a formação de grupo econômico por subordinação ou grupo econômico vertical, a mesma coisa, tá? E é também possível a formação de grupo econômico por coordenação ou horizontal. Grupo econômico por subordinação vertical, grupo econômico por coordenação horizontal. O próprio nome já te indica como que se forma esses grupos econômicos. Como que se formam, né, esses grupos econômicos? Primeiro, grupo econômico por subordinação ou vertical. Pode vir para mim. Existe uma empresa controladora, empresa principal, que controla e tem hierarquia superior em relação às demais. Então, a empresa controladora controla o grupo econômico. Tem hierarquia em relação a essas outras empresas integrantes do grupo econômico. Por isso, grupo econômico por subordinação, porque tem uma empresa controladora que dita as atividades desempenhadas pelo grupo econômico. Então, grupo econômico por subordinação ou vertical, empresa controladora, e as demais empresas integrantes do grupo econômico. Na tela, o grupo econômico por subordinação é aquele grupo onde há hierarquia, com uma empresa líder controladora, que controla as atividades daquele grupo. Beleza? Segundo tipo de grupo econômico por coordenação e não por subordinação. Percebeu a diferença? Se antes eu falava em hierarquia, aqui eu falo em autonomia. As empresas atuam com uma certa autonomia, sem uma empresa controladora, mas há uma atuação conjunta. Uma atuação conjunta cumprindo outros requisitos na lei, que a gente vai ver já já, tá? Mas a diferença de um tipo para outro de grupo econômico é que no primeiro grupo econômico, por subordinação vertical, tem hierarquia, uma empresa que controla as demais. No segundo econômico, não. No segundo grupo econômico, não. É um grupo onde há coordenação entre as empresas, a atuação coordenada. É um grupo econômico sem uma empresa controladora, por isso horizontal. Todos estão no mesmo plano de hierarquia, todos os integrantes do grupo econômico. O artigo 2º, parágrafo 3º, traz outras regras para configurar o grupo econômico, mais regras para configuração de grupo econômico. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º. Não gera grupo econômico a mera identidade de sócios. Ponto. Pode vir para mim. O que está dizendo a lei? A lei está dizendo que para formar grupo econômico não basta que as empresas tenham os mesmos sócios. Ponto. Essa disposição é legal, tá? Muitas vezes, antes da reforma trabalhista, e veja na tela rapidinho, isso é decorrência da reforma trabalhista, de 17, Lei 3.467 de 17, decorrência da reforma trabalhista, pode vir para mim. Antes da reforma trabalhista, havia decisões que configuravam, decisões do Judiciário, da Justiça do Trabalho, que configuravam a existência de grupo econômico com base na mera identidade de sócios. Se são sócios comuns, idênticos, há uma coordenação ou haveria uma atividade conjunta das empresas que seja de formação de grupo econômico. Aí a lei vem barrar isso, tá? A mera identidade de sócios não é suficiente para configurar a existência de um grupo econômico. Identidade de sócios não enseja por si só a configuração do grupo econômico. E aí na tela, a lei arremata afirmando, sendo necessárias para a configuração do grupo econômico, então o que é necessário para configurar o grupo econômico? Interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas integrantes do grupo econômico. Interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta. Interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas. Como diz, é uma disposição constante na CLT por decorrência da reforma trabalhista, tá? É uma decorrência, inclusão na CLT do artigo 2º, parágrafo 3º, pela reforma trabalhista, 17. Então é grande a chance de cair na sua prova por se tratar de uma novidade. Então, retomando, a mera identidade de sócios não é suficiente para gerar grupo econômico. É necessário que haja interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta
entre as empresas que formam o grupo econômico. Para fechar nossa aula, fechar grupo econômico, uma dúvida. Pode vir para mim. Pensa num técnico de informática, trabalhador técnico de informática, que é contratado por uma empresa. Ele tem vínculo de emprego formalizado com uma empresa. E essa empresa é integrante de um grupo econômico. Tá? Ele, técnico de informática, pode prestar serviço para outras empresas do grupo econômico dentro do horário de trabalho, dentro do expediente formal, ou ele só está vinculado à empresa com a qual ele tem vínculo de emprego, relação de emprego. Ele pode prestar serviço para outras empresas e, se ele prestar serviço para outras empresas integrantes do grupo econômico, isso gera relação de emprego, gera outras relações de emprego? Interrogação. Então, na tela, o empregado contratado por uma empresa que pertence a algum grupo econômico pode prestar serviços a outras integrantes do grupo econômico sem gerar outros vínculos de emprego? Tem uma súmula do TST, súmula 129, que autoriza a prestação de serviços, claro, dentro da jornada, tá? Dentro da jornada. Não pode ser fora da jornada, porque aí extrapola aquele vínculo inicial. Olha o que diz a súmula 129, a prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho. Cuidado com isso, já cai em prova, tá? O entendimento que eu estou trazendo para vocês é um entendimento extraído a partir da premissa fática, mesma jornada de trabalho. Tá? Durante a jornada de trabalho. Não gera mais de um contrato de trabalho. Não gera mais de uma relação de trabalho. Quer dizer, o empregado pode prestar serviço a mais de uma empresa pertencente ao grupo econômico sem receber salário maior por isso. Agora, cuidado, isso se a prestação ocorrer dentro da mesma jornada de trabalho. A súmula 129 do TST, que foi elaborada com base na teoria, já cai em prova isso, hein? Do empregador único. Teoria do empregador único. O que é isso? O grupo econômico seria, de modo fictício, um empregador único. Tá? Então, o trabalhador pode prestar serviço a outras empresas integrantes do grupo econômico dentro da mesma jornada de trabalho, sem que isso gere mais de um contrato de trabalho, sem que ele tenha que receber mais salário por isso. Fechamos, então, mais uma aula de Direito do Trabalho. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.